pessoal, eu me chamo Maria Luísa. Eu me chamo Kailane. Nós somos estudantes de psicologia e estamos buscando hoje saber um pouquinho mais da avaliação psicológica dentro do contexto jurídico. E para isso convidamos uma psicóloga jurídica, a Andréa Araújo. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. Bom, mas para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você, sobre o seu trabalho. Me chamo Andréa Araújo, sou psicóloga jurídica, atuo na área clínica e fui migrando para o âmbito jurídico de uma forma muito leve, Então, assim, sempre me interessei pela psicologia jurídica, meu trabalho de TCC foi dentro do âmbito jurídico, Foi com os prejuízos de crianças que são vítimas de alienação parental e desde então fui me interessando e fui migrando para esse espaço, E hoje eu atuo na área clínica, Sou psicóloga clínica com abordagem de terapia cognitiva comportamental e também atuo, dando esse suporte, Trabalho com algumas varas da infância, tanto na comarca de Jabotão, de Recife e alguns. Caramba, que interessante, bem legal. A senhora poderia explicar pra gente o que seria a psicologia jurídica? Porque muita gente tem dúvida, E confunde, assim, a psicologia jurídica com a forense. Eu não sei se tem muito nexo, mas pelo que eu vi, assim, o pessoal confunde bastante, assim, não sabe diferenciar um pouquinho. E também o pessoal pensa que psicologia é só na clínica. Como a senhora tem propriedade para falar dos dois, A senhora poderia explicar? A psicologia forense ela meio que dentro da psicologia jurídica. É por isso que as pessoas confundem muito, Mas assim, a psicologia forense, ela está mais no âmbito do fórum mesmo, O psicólogo que está lá. Hoje, isso está mudando, porque o psicólogo agora, o psicólogo jurídico, ele não vai precisar mais fazer um concurso para trabalhar dentro do próprio fórum, Ele também vai ser acionado para prestar esse serviço, como é o meu caso. Então, tem os psicólogos que trabalham diretamente lá no fórum e tem a mim, eu que trabalho na minha clínica, mas atuo no âmbito jurídico. E de que forma? Avaliando pessoas, assim, um paciente que uma instituição vem com uma demanda, Vamos lá, eu presto serviço para algumas varas da infância. Então, como é que é esse serviço? Então, a vara me encaminha o paciente e eu vou trabalhar aquele paciente, eu vou avaliar aquele paciente e dar uma devolutiva para a instituição, E para outros âmbitos, para o fórum. Então, eu trabalho com a questão de adoção, trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Então, meio que se fundem um pouco, A psicologia jurídica e a psicologia forense. Talvez a única diferença é que o psicólogo forense está lá atuando no fórum, E o psicólogo jurídico ele tem ali uma certa uma liberdade para trabalhar assim na clínica, prestando esse serviço jurídico. E a gente trabalha mediando conflito, avaliando, fazendo relatórios, pareceres, tudo com o objetivo de ajudar a parte jurídica do caso. Então, eu queria saber um pouquinho mais, você já comentou, mas eu queria saber mais a fundo da sua trajetória nesse mundo da psicologia jurídica, porque não é algo muito conhecido, muitas pessoas vão para aqui. E aí eu queria saber como é que funciona, foi sua trajetória, como despertou também esse seu interesse na psicologia jurídica? Então, quando eu fui fazer psicologia, eu já sempre admirei, assim, peritos, Sempre gostava de assistir filmes de perícia. E aí, isso, exatamente. E aí eu fui me interessando por esse universo. Eu já sempre admirei, assim, peritos, Sempre gostava de assistir filmes de perícia. E aí, isso, exatamente. E aí eu fui me interessando por esse universo, E quando eu fui para psicologia, aí estava muito, assim, difundido, Essa questão de alienação parental. E aí eu comecei a me interessar por essa como é que se diz, por esse assunto, E comecei a estudar, e aí comecei a me interessar pelo universo. Na faculdade, eu estagiei, a gente tinha um estágio que era no patronato, onde a gente ia escutar aqueles residentes, As pessoas que estavam saindo da prisão para do domiciliar, vamos dizer assim, E aí a gente foi fazer essa escuta. E quando a gente foi fazer essa escuta, muita gente não se identificou. E aí eu me identifiquei.
né? E aí, assim, fui gostando daquele universo. Os professores sempre, André, você sai muito bem nisso. Aí sempre tinha uma demanda assim da jurídica, sempre a professora, olha André, desenrola isso aqui. E aí eu fui gostando, e aí hoje eu gosto dessa área. É uma área que eu não é muito falada, justamente, né? Muitos colegas meus não pegam esse tipo de processo, assim. Uma mãe chega lá com um assunto de alienação, meus amigos sempre me encaminham, porque não é o universo deles, entendeu? Então, assim, é algo que você precisa se identificar, porque não é algo que, assim, é fácil de ser trabalhado, né? E uma responsabilidade, porque você tem uma voz muito firme, uma voz que vai ali, né, interferir na vida do indivíduo. Então, você tem que saber o que está fazendo, tem que ter respaldo científico também, mas é um trabalho que eu gosto muito. Muito interessante, essa responsabilidade social também. Mas eu sou curiosa também, eu adoro assistir esses séries, filmes criminais que envolvem sobre isso. Eu queria saber como é a sua demanda quando você pega esses casos, como é o dia a dia, o que você faz, como é que funciona como é que tá lá no teu consultório, chega, como é que funciona? Como é que assim, recebe? Dia a dia. Porque a gente assim, eu pelo menos tenho uma curiosidade pra saber, não tem muito, a gente não vê assim, vamos supor, hoje em dia é muito TikTok, né? A gente vê muito assim, no TikTok, meu dia a dia como estudante de psicologia, meu dia a dia como psicóloga, numa clínica e não numa psicóloga jurídica, né? A gente não vê muito, né? Porque o pessoal não procura muito, pra falar a verdade, psicologia jurídica, né? Pouco conhece também, não até conhece os próprios muito. estudantes de psicologia conhecem, mas... Não, a psicologia já, tipo assim, como é que fala? Associa a clínica hospitalar e ponto. Crianças, Crianças hoje em dia que tá o foco. Quando eu fui fazer meu TCC, eu fui lá no fórum e aí conversei com as psicólogas de lá do fórum, né? E tive respaldo para fazer meu TCC, né? Minha monografia. E aí, dentro desse contato, a gente ficou amiga, né? E aí a gente trocou ideias. E aí elas começaram a ver assim, André, tu gosta de atuar com isso? E hoje aí eu faço parte do projeto, né? Que é o projeto Anjo da Guarda, que é um projeto lá do Fórum de Jabotão. E como é que funciona esse projeto? Eu sou uma das psicólogas desse projeto, que a gente trabalha com crianças destituídas, né? Destituídas dos seus pais, que vão para esses lares de acolhimento. E lá eu, psicóloga clínica, atuo atendendo essas crianças. Né? Então são crianças vítimas de abuso, violência doméstica, dentre outros, adolescentes em conflito com a lei. E aí eu comecei a trabalhar, né? E aí fiquei conhecida lá através do meu trabalho, quando eu estava no 8º período, eu comecei a fazer minha monografia e foi quando a gente teve essa aí a juíza foi conhecendo meu trabalho e aí começaram a me buscar, né, para poder fazer esse trabalho. E foi quando eu fui fazer psicologia jurídica. E desde então fiquei conhecida e hoje eu atuo nessa área. É uma área que realmente não é muito procurada, mas aí a gente tem a demanda, né? Como é que vem essa demanda pra gente? Como eu falei, né, a princípio, eu sou uma das psicólogas que atua nesse projeto e aí eu recebo demandas de várias instituições, né, da comarca de Jabotão, comarca de Recife, que encaminham esses adolescentes ou crianças. E a princípio a juíza manda para o meu e-mail, ou uma das meninas, né, das técnicas também, um resumo desse processo para eu entender. E aí eu sei o que eu vou atuar, em que eu vou atuar ali com aquela criança. E aí eu faço o planejamento de atendimento. A senhora tinha comentado no começo, né, que a senhora faz avaliações. A gente queria entender quais são as avaliações que a senhora põe em prática junto com essas crianças. Como é que explicar um pouquinho como é que a senhora faz assim a avaliação na psicologia jurídica nesse caso, né? Porque não foge muito do padrão, né? Agora, lógico, eu tenho já um planejamento que eu faço, que eu mesma criei, né? De anamnese. A gente tem uma anamnese específica, né? Mas aí eu criei a minha anamnese, né? Porque dentro da jurídica tem coisas que você precisa buscar para poder você avaliar.
né? Então, é diferente de uma avaliação de uma criança que não está no contexto jurídico, vamos dizer, né? Nem um adolescente em conflito com a lei. Então, a avaliação eu já coloco, quando essa criança entrou na instituição, por que essa criança está na instituição, qual é o objetivo que essa criança está vindo para mim, né? Então, um dos objetivos, às vezes a criança vem para poder preparar ela para uma adoção, né? E aí, o que é que eu vou usar com essa criança, né? Essa criança, ela não vai mais voltar para o seu núcleo familiar. Ela agora vai ser inserida num outro núcleo familiar. E aí você tem que ali, né, dentro daquele universo, buscar ali as maneiras para que aquela criança, né, se adeque àquela nova, vamos dizer, aquela nova vida que ela vai ser inserida, né? Nova realidade, né? Isso. E eu sei que essas avaliações, elas, né, resultam nos laudos, e eu queria saber se a senhora sabe sobre isso, se os juízes, advogados, eles são respeitosos com esses laudos na hora de dar algum veredito. Por exemplo, em caso de guarda de família, por exemplo, guarda das crianças, né? Vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe. E eu sei que o laudo ele é decisivo não, mas ele vai auxiliar ali nisso. Os juízes normalmente eles gostam mesmo de olhar isso ou acabam negligenciando? Eles olham. Eles olham mesmo. Inclusive, recentemente, eu fiz um laudo, né, um laudo de uma criança que veio para mim, né, alegando o outro genitor, né, o paterno, que ele tinha sido violentado, né, que a mãe batia muito e ela estava, né, iniciada lá no conselho tutelar com esse tipo de, de acusação, né, no caso, uma acusação, como é que se diz? Fugiu a palavra. Ai, meu Deus, esqueci. Mas vamos lá. E aí, ela veio para mim, né, procurando para que essa criança fosse acompanhada por mim, né, e eu fui para a gente investigar se realmente isso tinha acontecido, né, e aí a gente cria um roteirozinho, porque com criança tem que ser algo lúdico, e dali a gente avalia se realmente houve ou não. E o nosso relatório sim tem peso, né? O processo criminal estava acontecendo no SICA, né? E na vara da infância, na vara de criminal lá, e justamente o juiz avaliou sim, ele leu o meu relatório, que no caso é um laudo psicológico, né? A diferença de laudo para relatório, né? Laudo para parecer, que no laudo a gente vai usar ali testes, né? Testes avaliativos. E parecer não. Parecer a gente vai avaliar dentro da nossa observação e vai colocar, né, a nossa observação, a nossa análise ali dentro daquele corpo de relatório. Tem algum teste que é mais utilizado ou realmente vai depender de cada caso? Cada caso, né? Então, assim, vamos lá. Vou falar um pouquinho desse, depois eu vou falar de outro caso. Então, nesse especificamente, né, o que é que eu queria avaliar? Se essa criança, de fato, ela estava sendo violentada por essa mãe, né? Se essa mãe realmente batia conforme foi acusada criminalmente pelo genitor. E aí, dentro do processo, a gente avalia o quê? Se essa criança está sendo alienada, né, a mentir, se está sendo vítima de uma alienação parental, e de fato o caso estava sendo, né? Então, o genitor estava obrigando a criança a mentir, a não dizer a verdade, né? E é isso a gente busca dentro do processo de avaliação, né? Dentro da clínica, onde eu trago as ferramentas para avaliar o paciente. Eu estava assistindo alguns podcasts também relacionados a isso, e era em questão de abordagem, porque na clínica a gente tem que decidir a abordagem, psicanálise, TCC, enfim. E em relação à avaliação psicológica na área jurídica mesmo, essa avaliação tem que seguir alguma abordagem específica ou pode ser, assim, estudar artigos de qualquer área mesmo? Como eu sou terapeuta cognitiva comportamental, eu sempre baseio dentro da minha abordagem. Inclusive, quando eu fiz o meu TCC, né, o trabalho de conclusão, não tinha nenhum tipo de trabalho de alienação em
terapia cognitiva comportamental. Então, meio que o meu foi um dos primeiros, porque a gente só encontrava muito na abordagem psicanalítica, na abordagem gestalt, né? Psicanálise tinha muitos. E TCC não. Aí eu fui pelo viés que deu certo. Né? E aí eu atuo também dentro desse. A gente faz conceitualização de casos. Né? Então, quando o paciente vem, a gente vai fazer a conceitualização daquele paciente, né? Vai ali estudar e fazer a conceitualização para poder a gente fazer um plano de tratamento para aquele paciente, dentro do que é trazido pelo jurídico. Mas, sinceramente, não precisa ter uma abordagem, vamos dizer assim, né? Ou específica, assim, ou é necessário realmente você ter uma abordagem específica? Vai de cada. Eu acho que vai de cada profissional, né? Porque eu acho que o ideal seria seguir na sua linha de raciocínio, na sua abordagem. O que você se identifica, né? Outra coisa que eu fiquei bastante assim, curiosa. Cada pessoa a gente tem um limite, né? E eu fico imaginando assim, o seu trabalho lida com muitas situações que são bem difíceis, né? Já que a senhora falou aí de crianças que são violentadas e etc, né? Adolescente, chega muito caso assim, né? Pra senhora, já que a senhora trabalha num projeto, né? Que é bastante interessante. Eu acho que eu já ouvi falar, aliás, no nome desse projeto, só não me recordo. Vamos estar lá? Sim, Eu acho que eu já ouvi. eu já Vou falar ouvi também também. desse projeto para você, vou falar um pouquinho. Você pode falar, eu fiquei curiosa, eu queria lhe perguntar, aliás, também. Mas eu fiquei pensando, como é que a senhora lida assim, com sua carga emocional, né? No seu dia a dia, chega essas situações, como é que a senhora para assim e pensa, tipo, não, vou focar nisso aqui, como a senhora lida, né, emocionalmente, basicamente? Olha, eu não consigo dar conta, assim, para mim é tranquilo. São demandas realmente muito difíceis, né, para a gente como profissional, porque você ouviu uma criança dizer que ela foi violentada pelo pai, né, que ela passou por várias situações. Eu já peguei um caso que a mãe dessa criança acorrentava ela, queimava os pés dela, queimava as mãos. Então, assim, quando você lê o processo da criança, então são vários recortes muito pesados, né? E aí você tem que ter um preparo mesmo, um preparo para você não se confundir ali, você tem que saber dissociar, né? E saber que ali é o seu trabalho, que o seu objetivo ali é auxiliar nesse âmbito e dar ali também um acolhimento àquela criança, né? Porque eles se apegam com a gente, né? Às vezes eles estão ali para a gente trabalhar a ida deles, né, para um outro lar, né, na adoção, e eles acabam se apegando a gente, profissional. E aí você também tem que saber lidar com isso, né? Saber onde o seu limite, né? E também a gente também tem que, quando você trabalha com isso, saber que você vai pegar processos diversos, né? Então, assim, já está dizendo, jurídico, você vai trabalhar com área criminal, com tudo. Então, você tem que estar preparado mesmo, emocionalmente. Mas eu gosto muito. É uma área que eu me identifico muito, muito mesmo. O psicólogo precisa de um psicólogo, né? Porque senão vai ser muito difícil aguentar. Existe, assim, outro desafio que a senhora enfrenta na sua área atualmente hoje em dia de trabalho, que seja, assim, um desafio para a senhora? Olha, o desafio nessa área é mais, assim, quando vem os meninos, né, do lar de acolhimento, né, os adolescentes em conflito com a lei, porque são adolescentes, né? E aí adolescentes, para você ali... São os famosos aborrecentes. Para você ter aquela sua idade, né, na psicoterapia, então você tem que fazer um trabalho de acolhimento, você tem que saber ali como conduzir aquele trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente se apega muito ao protocolo, né? E eu digo que no jurídico você vai ter que se apegar também à sua intuição clínica, que a gente acaba adquirindo quando a gente está ali naquela atuação. Então tem coisas que você não vai levando logo pelo protocolo, você vai atuar de uma forma ali muito mais do que você está vendo. Então, para lidar com esses adolescentes, eu tenho que criar um pouco desse vínculo afetivo com eles, falar da importância da psicoterapia para eles e para poder eles se comprometerem, porque é um dos motivos, né? Que às vezes eles querem fugir,
né? Não é uma coisa que está no universo deles, então para eles acaba sendo algo difícil. Então você falar de você ali para uma pessoa estranha, quando você já vê vítima de pessoas que eram para te proteger e que te magoaram, que te machucaram, então é muito difícil. Eu imagino que eles dão falta de confiança absurda, né? Tipo, já olha pra você e já fica assim, nossa, ela vai me julgar. Ela não tá aqui pra mim, ela quer fazer meu mal. Eu não vou mentir, se fosse eu na situação, eu acho que eu pensaria também dessa mesma forma, né? E eu acredito que, tipo, a gente vê uma pessoa ali, não, eu tô aqui pra lhe ajudar, estou aqui pra lhe ajudar, mas passou por tantas situações, né, que realmente se torna muito difícil acreditar, né? E muitos podem mentir mesmo na hora. Sim. E só pra ter alguma validação da própria psicóloga e não tá ali pra realmente querer ser ajudado, né? Exatamente. O que também acontece, a gente também media, né? Então, quando a gente atende um adolescente, uma criança que está nesse lado de acolhimento, a gente tem as reuniões também com os técnicos, porque eu faço a parte clínica e a instituição também tem aqueles profissionais, né, que atuam lá. Só que eles não podem atender aquela criança, mas a gente precisa ter uma coesão no que a gente está fazendo, né? Então, o trabalho é meio que uma interdisciplinaridade mesmo, a gente juntas, né, para poder lutar também daquele acolhido. Só que muitas vezes a instituição, ela tem muita dificuldade, né? Porque às vezes tem pessoas que têm um padrão rígido, né? Então você tem que saber mediar, você tem que conversar, você tem que saber mostrar para eles que determinadas situações não requerem determinados comportamentos, né? Porque às vezes você já vem uma criança, um adolescente que já vem de uma vida tão, né, tão sacrificada ali, já está naquele lugar que não é deles. E aí você já começa a punir, né? Porque às vezes eles vão fazer coisas para desafiar, né? E aí a instituição muitas vezes trazem esse tipo de punição com eles. E aí eu começo a intervir, eu como psicóloga, aí tem colegas meus que são da área jurídica e falam, eu não me meto não. Eu digo, não, eu me meto, eu falo mesmo, vamos mudar essa... Porque a gente precisa ampliar, né? E eu acho que vocês estão estudando e aí é preciso esse posicionamento. A gente não engolir aquilo que também às vezes a gente não concorda, né? Então assim, tem coisas que eu não concordo, eu olha, vamos fazer diferente, não André, mas era aqui, faz isso, mas vamos tentar. E aí vem dando certo, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa acreditar também, né? A gente não pode, esse adolescente aí, ele sempre vai dar, não é por aí, a gente precisa também ali, né, ajudar ele. Né? É uma pessoa ali que já passou por tantas e tantas coisas e vocês estão ali para mostrar para ele que quer o bem dele, né? Por mais que depende da situação, ele não veja dessa forma, eu acredito. Isso, exatamente. E aí você tem que se colocar nesse posicionamento. Verdade. Bom, mas pra gente já ir caminhando pro fim, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o projeto. Sim, que a gente tá curiosa. Então, o projeto Anjo da Guarda, né? Ele é um projeto do Fórum de Jabotão. E alguns profissionais aqui de Recife, né, que trabalham com esse projeto, fazemos esse trabalho de acolher essa criança, né, e trabalhar dentro do que é a proposta desse juiz. Né? Então, essa criança, ela vai ser adotada, então ela vem para mim, para eu prepará-la para essa adoção. E aí, meu trabalho é, além de preparar a criança, também ouvir esses pais que vão, esses possíveis pais, né, que vão adotar essa criança. Né? E por quê? Porque essa criança, ela precisa saber, né, quem vai acolher. E aí o nosso olhar é um olhar que vai ajudar, né, nesse processo. Porque às vezes as pessoas querem adotar por simples adoção, né? E assim, aí tem que saber que a adoção não é algo ali rapidinho, que você vai pegar e vai passar meses com aquela criança, é algo que você vai se estender. É uma vida né? toda, um filho, né? E aí tem casos de crianças que elas vão e muitas vezes elas são devolvidas. Nossa Senhora, eu não acredito. E aí as crianças já vêm, né, assim, sofridas porque elas são devolvidas. Existem vários casos, né? Um específico que eu peguei, um casal, ele queria essa criança para não adotar como filha, mas queria uma criança para ajudar eles em casa
justamente colocar a criança no lugar ali de uma secretária do lar, né? Então essa criança eu achei muito precoce, também isso, né? Eu achei muito precoce a ida dessa criança para essa adoção. Mas aí a gente se resguardou, né? Eu me resguardei, porque eu falei que está muito cedo. Mas às vezes eu disse, não, vamos levar, vamos auxiliar, vamos fazer logo esse trâmite. E aí a criança foi adotada. Só que foi pouco tempo de avaliação para mim, né? E aí é importante isso, por quê? Porque a criança foi para essa pessoa tinha dificuldade de conversar comigo, porque ela se inscrevia e assim, saía muito, não queria, né, no momento das entrevistas, para poder colher mesmo, né, se ela realmente estava engajada nesse processo. Mas aí a gente fez a adoção porque era uma criança já com 11 anos, então uma adoção tardia, que a gente chama, né? E aí tinha aquela oportunidade de um casal querer. Mas aí quando eu comecei a atender a criança, porque a criança eu preparo e depois eu fico também dando aquele suporte, né? Pra ver. E aí eu fiquei vendo que aquela criança não estava confortável naquele lar, né? E aí é preciso também essa observação, né, do profissional jurídico, né? Então eu acionei o pessoal da vara e as meninas, então o que está acontecendo? Eu disse, olha, eu não estou sentindo segurança nessa adoção e eu acho que ela está em sofrimento, e foram pegar a criança e de fato ela estava, né? Então ela falou pra gente que a mulher botava ela para fazer coisas que não competiam a criança de 11 anos, né? Lavar roupa, lavar banheiro, coisas assim muito absurdas. E depois o senhor, né, também confessou que ele reclamava com ela e ela dizia, não, ela veio para isso mesmo, não sei o quê. Então a gente viu que não era uma adoção de coração, né? Era uma adoção para trazer uma pessoa para fazer os afazeres domésticos, né? Então aí a gente, graças a Deus, trouxe essa criança. E essa criança ficava, eu não quero mais ser adotada, eu tô com medo. Então você vai trabalhar esse trauma. Aí o plano de ação já muda, né? Você viu que eu falei de planejamento, aí o planejamento já muda, porque eu já vou trabalhar esse trauma. E depois eu vou colocar essa criança de novo, né? Ela vai ser inserida novamente. E aí a gente achou também, depois a gente conseguiu pais maravilhosos, né? Então, um casal maravilhoso que adotou, e até hoje eu tenho notícia dela, graças a Deus ela tá bem. Então vocês ficam, né, fazendo esse acompanhamento ainda, né? Sim, a gente fica. Isso é bem interessante. Porque na minha cabeça, eu pensava que adotava e eu não sabia também que tinha essa possibilidade dessa criança ser devolvida. Esse foi bem, para mim, bem... Porque ela já estava no processo, porque tem a adoção definitiva, que é depois de 2 anos, né? E aí tem a provisória, ela estava na adoção provisória. Mas mesmo talvez numa adoção, se a gente perceber que essa criança ela não está sendo bem tratada, bem cuidada, como é a proposta, porque a gente já tira a criança de um lar, que ela já está em sofrimento. Então a gente vai colocar no lar para ela continuar o sofrimento, não faz sentido, né? Então a gente precisa acompanhar essa família, e aí a gente fica em acompanhamento para a gente ver, e depois a gente vê. E tem casos belíssimos de mães maravilhosas que realmente queriam essa adoção, né? Então foi o caso desse casal, eles já tinham adotado um garoto, e aí se interessaram por essa criança também. Essa questão de devolução, eu já tive uma conhecida que ela adotou uma menina, acho que tinha uns 13 anos na época, 12, e ele já tinha sido devolvido, acho que umas 2 vezes. Isso gerou tanto trauma nele que ele começou a roubar a própria casa dele, começou a fazer muitas coisas ruins, assim. E nem era culpa dela, porque ela era uma boa mãe, pelo menos é o que aparentava, mas ele sofreu tanto antes que resultou nisso, dele roubar. Ele acho que já roubou bastante dinheiro dela, sair escondido, enfim. Hoje em dia eu nem me lembro mais como é que eles estão, mas foi bem difícil na época. Porque o desdobramento de uma criança destituída, gente, vocês não sabem, assim, a gente não, assim, é uma caixinha de surpresa, né? Porque a gente não sabe o que aquele comportamento ali vai reverberar futuramente, né? Então, aquela criança ali, ela passou por traumas, pais que não tinham maior cuidado, né? E aí depois ela vai para uma
instituição. Então eu lembro muito de algumas dizendo, eu não quero voltar para minha casa, eu quero ir no meu lugar, eu queria ficar lá no meu lugar, sem minha mãe. Por que não tiraram minha mãe e deixaram na minha casa? Só que não tinha idade para ficar na casa, né? Porque o problema são os pais mesmo, que não estão ali preparados para cuidar daquela criança. Então, é muito desafiador para eles. Então, assim, existe esse projeto do Anjo da Guarda, a gente não só prepara para a adoção, mas a gente prepara para o mercado de trabalho, né? Então, tem criança, tem adolescentes que já trabalham, mas muitas vezes, quando eles têm uma história de vida muito negativa, né, é muito desafiador para o trabalho da gente, porque eles vêm com essa carga, né, de todo aquele sofrimento, de toda aquela modelagem negativa, e aí a gente vai ter que desconstruir isso, né? Então não é um trabalho fácil. É verdade. Bom, pra gente chegamos ao fim, pra gente finalizar com chave de ouro, gostaria de saber algum conselho que a senhora diria para quem quer seguir nessa área, vai ter gente aqui que quer seguir também nessa área. É bem interessante. Eu pesquisando, falei, caramba, eu não sabia de nada. E é um disso. mundo, né? Porque, assim, durante o curso eu acredito que vai ter uma cadeira específica para isso, mas não é muito não falado. é muito falado, né? A gente falando de hospitalar, clínico, mais direcionado a isso, né? E dentro mesmo da psicologia jurídica pode ir para forense, para criminal, para outros, é um mundo mesmo. E muita gente assim não conhece, né? Olha, qual o conselho, né? Se vocês se interessarem, busquem estudar sobre a psicologia jurídica, principalmente ler livros, né, forenses. Eu gosto muito de ler livros assim com esse cunho, né, de investigação, assistir filmes, séries investigativas também ajuda muito a gente, porque às vezes é uma investigação criminal, mas você pode estar aí fazendo uma investigação dentro do seu consultório mesmo. Então, assim, tem respaldo, sabe? Me ajuda muito, eu gosto muito de assistir séries com esse objetivo, né, de criminal, de pesquisa, eu gosto muito. Então, e um dos congressos que teve aqui na Paraíba, de Psicologia Jurídica também, né, quem se interessar, todo ano tem esse congresso e é sempre num estado diferente. Vem profissionais de fora, é muito interessante. Então foi também assim, ele abre muito, amplia muito, porque tem os mini cursos que você pode fazer. Então vale muito a pena. Quem se interessar pela área, eu digo assim, que se você gostar de desafio, essa área. Então eu gosto de desafios, para mim é algo que assim me enobrece, não é algo que assim, poxa, eu tô hoje trabalhando isso, tá cansado, não, eu gosto, é algo que... Aquilo que a senhora trabalha com amor, né? Com amor, e a área jurídica é a área que eu gosto muito, a área de pegar esses casos bem assim, desafiadores, os que eu mais... A maior recompensa no final é a senhora ver que aquela criança lá, já que está no projeto, né, deu certo com a família, e a senhora continua, né, tendo notícias, né, que a criança está ali num ambiente familiar, saudável, né, e está ali caminhando, né, com a sua nova família, deu certo, né, eu acredito que seja uma das recompensas no final de tudo, né. Isso. Essa semana eu tive notícias de uma acolhida, né, que há muito tempo a gente fez terapia, e depois ela não quis, né, e assim, tem uma pessoa que é uma das madrinhas desse projeto, porque o projeto Anjo da Guarda tem algumas madrinhas, né, onde você escolhe uma criança para apadrinhar. E como é que você vai apadrinhar? Você pode pagar algo para aquela criança, né, pode ser uma terapia, pode ser um esporte. Então a gente tem vários padrinhos que também a gente fica conhecendo esses padrinhos, né, e tendo contato com eles. E aí uma dessas madrinhas mandou uma mensagem para mim falando dessa minha ex-paciente, né, que ela estava bem e que ela estava com uma nova vida. E assim, eu fiquei muito feliz, porque foi um dos casos muito desafiador. Para vocês terem ideia, ela passou por 8 psicólogos e ela só conseguiu firmar vínculo comigo. E aí, por quê? Porque a gente foi por outro viés, né? E aí o que eu falei pra você, nem sempre o protocolo que a gente tem, né, de TCC, é o que a gente vai usar quando a gente atende na clínica. Então existem várias maneiras de a gente
acolher uma pessoa que vem com uma demanda dessa, né? Boa, uma receita de bolo que a gente já tem pronta. Vai ser assim, não, é uma pessoa, né? Pessoas são diferentes no indivíduo, ainda mais um adolescente ou uma criança. São totalmente diferentes nessa fase, assim, que a gente tá em muita mudança. E ainda mais nesse cenário, né? Na maioria das vezes. E aí eu descobri que o que levou ela não firmar, né, ali um vínculo com os profissionais, porque os profissionais iam logo pegando no ponto fraco dela, né? Então, assim, as coisas que ela fazia na instituição, e aí eu fui para outro viés, eu fui pela potencializar ela, né? Então a gente foi trabalhar o que ela tem de potencial, então, e deu muito certo, né? Mas aí ela se envolveu com a pessoa, e depois virou a cabeça, mas hoje, graças a Deus, ela está bem ajustada. Aí eu fiquei muito feliz quando eu soube. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada. Agradeço a vocês também por essa oportunidade. Que é muito bom a gente falar de algo que a gente não tem muita, vamos dizer assim, que não é muito falado, que não é muito falado, né? Inclusive, é algo que eu me pretendo assim, trabalhar mais nessa área assim, da alienação, de adoção, porque eu vejo que é um campo muito verdinho ainda. Sim, A senhora falou aí várias coisas que eu não sabia. Me senti muito leiga. Vou até quando chegar em casa ler mais sobre, porque eu fiquei bastante interessada. Porque realmente não é uma área que a gente vê que é muito falada assim na internet, ou na internet mais, né? Porque a gente na internet. Acho que até mesmo na faculdade. A A gente ainda não teve, né? A gente tá no quarto período ainda. Isso. Mas acho que, pelo que eu venho pesquisado, mesmo na faculdade não tem muito assunto sobre isso. Algo pontual é bem raso, assim. É impossível. Eu achei bastante. Eu queria agradecer também a nossa equipe daqui do trabalho e a nossa professora Tabata também. E todo mundo que está assistindo. E é isso. Sim.